Meu irmão, minha irmã, a paz do Senhor Jesus, o amor do Imaculado Coração de Maria esteja contigo. Estamos juntos nesse 19º domingo do tempo comum. E a liturgia de hoje tem o Evangelho de Lucas, capítulo 12, 32 a 48, é continuação do Evangelho do domingo passado. Domingo passado vemos aquele homem que teve uma grande colheita, né? E vamos derrubar os celeiros e construir maiores. E dizia consigo mesmo: meu caro, tens uma grande reserva para muitos anos. E São Beda vai comentar dizendo: numa coisa ele estava certo, tinha uma grande reserva, mas na outra estava errado, não era para muitos anos, porque naquela noite mesmo iam levar a sua vida, e para quem será aquilo tudo? E assim acontece com aquele que é rico para si mesmo e não é para Deus. Então Nosso Senhor hoje nos vai dizer no Evangelho como ser rico diante de Deus. E o que Nosso Senhor nos vai dizer? De usar os bens desse mundo para fazer tesouros que não perecem, lá onde o ladrão não rouba, onde a traça não corrói. A traça, quer dizer, a inveja que vai corroendo. Não, ali no céu não existe o ladrão, não existe a traça. Também os rins cingidos significa aquele que serve o irmão. O rim cingido é do servo, também simboliza a castidade, cada um de acordo com a sua vocação, o casado como casado, o solteiro como solteiro, a viúva, o viúvo como viúvo. E as lâmpadas acesas. Lâmpadas acesas significa a oração que ilumina a nossa vida. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados quando chegar. Sede como homens que estão esperando o seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta logo que ele chegar e bater. O que significa isso? Aquelas pessoas que de tal modo têm consciência de estar na graça de Deus e que a morte não assusta mais. Como Beretta Molla, Santa Beretta Molla, que era uma médica italiana, o irmão dele era padre aqui no Brasil. Ela queria vir para ser voluntária no hospital que o irmão tinha fundado, mas o bispo da diocese falou: não, acho que Deus quer que você faça teu apostolado aqui na Itália. Então ela casou, ficou na Itália mesmo, teve seus filhos. Quando chegou na gravidez da 4ª filha, os médicos detectaram um problema e ela, como médica, sabia que ela ia correr risco no parto. E os médicos disseram: então vamos fazer o aborto. Ela nem pensar. E quando chegou a hora do parto, ela com muita segurança disse para os médicos: se tiver que escolher entre mim e a criança, escolham salvar a criança. E foi o que aconteceu, né? Logo, alguns dias depois do parto, ela veio a falecer, chegou a ter a filha nos braços e foi canonizada essa médica que serviu a Deus na sua vocação de médica, também na sua vocação de mãe. Estava pronta quando o Senhor a chamou. Felizes os empregados que o Senhor encontrar acordados, quer dizer, no estado de graça, quando ele chegar. Em verdade, eu vos digo, ele mesmo vai cingir-se e fazê-los sentar-se à mesa, e passando os servirá. E caso chegue à meia-noite ou às 3 da madrugada, felizes serão se assim os encontrar. O que quer dizer meia-noite, 3 da madrugada? A juventude e a vida madura. Aqui não fala do começo da noite. Então, os padres dizem que a primeira vigília é a infância. A infância não é julgada por Deus. Mas, quando nós já temos consciência dos atos, sim, quer dizer, a segunda vigília, a noite era dividida em 4 vigílias dos guardas. Quer dizer, a primeira vigília da noite de 6 às 9, de 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e de 3 às 6. Simbolizam também essas fases da nossa vida. E aí o texto continua: mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos esperardes. Me lembro no Vairão, em que fazia aniversário do falecimento do meu pai. Exatamente nesse dia, quando estava saindo para a missão no interior, houve uma tempestade, uma chuva forte. Tive que ficar em casa, esperando a tempestade passar. E ali bateu a porta, e nem perguntei quem é, porque podia ser alguém na chuva. Quando abri, um ladrão, faca no pescoço: você vai morrer hoje.
E eu falei assim, como que pensando, né? Ô pai, vou para ti hoje, hein? Mesmo dia que o senhor faleceu. Mas, felizmente, foi só o susto, roubou algumas coisas, mas sem outras consequências. Interessante, no dia seguinte, o evangelho era justamente esse evangelho. Se o dono da casa soubesse que horas viria o ladrão, ele guardaria e não deixaria a sua casa ser arrombada. Assim também, nós não sabemos qual dia que nós vamos para o Senhor. Então estejamos preparados para esse dia. E aí São Pedro percebe que isso Jesus dizia especialmente para os apóstolos. Dizia para todos, mas especialmente para eles. E o Senhor respondeu: quem é o administrador fiel e prudente que o Senhor vai colocar à frente do pessoal de sua casa para dar comida a todos na hora certa? Feliz o empregado que o patrão, ao chegar, encontrar agindo assim. Em verdade, eu vos digo que o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Fiel e prudente. O servo fiel é aquele que cuida da sua própria alma, é o fiel, a pessoa fiel. Sabe cuidar de si mesmo, da sua vida espiritual, de estar em estado de graça, é o fiel. Mas, para quem tem o encargo dos outros, não basta mais ser fiel. Ele deve ser fiel e prudente. Por quê? Porque deve cuidar dos outros com prudência. Ou seja, ministrar uma correção quando ela é oportuna, com mais força às vezes, ou usar de benevolência com outros, mas não exagerar na benevolência, não exagerar na correção, seja prudência. Não basta mais ser fiel e prudente. Peçamos então essa graça para também os nossos pais. Hoje, aqui no Brasil, estamos comemorando o Dia dos Pais. Que eles sejam também esses servos fiéis, que saibam cuidar da sua vida, da sua alma, e prudentes, que saibam também ministrar aos da sua casa a correção na hora certa, também o elogio e o incentivo na hora certa. Em verdade, eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. Que coisa bonita, né? Para nós, católicos, isso é muito bonito. Promessa de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele confiará a administração de todos os seus bens. Por isso, Santa Teresinha, por exemplo, do Menino Jesus, dizia: quando eu partir dessa vida, eu vou fazer uma chuva de rosas sobre a terra. Quer dizer, as graças que ela ia conceder. Tantas graças santos concedem depois da morte. Eu me lembro de um irmão que eu estava pedindo uma graça através da novena das rosas, e é costume nessa novena a pessoa que vai receber a graça receber uma rosa. E durante essa novena veio um SMS para o meu celular de uma rosa. Eu até brinquei, né? Nossa, Santa Teresinha está ficando moderna. Antes ela mandava rosa através de alguém, uma flor mesmo, agora está mandando por SMS. Depois eu liguei para a pessoa que me mandou, se ela sabia que eu estava fazendo a novena das rosas, falou que não, tinha aparecido ali, a pessoa simplesmente reencaminhou para mim. Então veja, o fato é que a graça veio, que era que eu estava pedindo por um irmão meu. Então veja como os santos conseguem as graças. Eles são administradores dos bens de Deus. Sexta-feira agora, dia de Santa Edith Stein, que era ateia, de família judia, se tornou ateia. E quando visitou um casal cristão, amigo, pegou um livro a esmo na prateleira, começou a ler, não conseguiu parar de ler, leu a noite toda. Quando chegou de manhã, fechou aquele livro ao raiar do dia e disse: encontrei a verdade. Esse livro era a vida, a autobiografia de Santa Teresa d'Ávila. Veja como os santos que são administradores dos bens de Nosso Senhor, eles também subministram as graças para o povo de Deus. Por isso, é isso que está na palavra. Em verdade eu vos digo, o Senhor lhe confiará a administração de todos os seus bens. São José, que administrou aqui na terra os maiores bens de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo se fez carne, e a mais perfeita das criaturas, a Virgem Maria, no céu, ele também é dispenseiro de tantas graças. Santa Teresa d'Ávila dizia: não me lembro de ter recorrido a São José sem ser atendido. E aí cada um tem o povo de Deus tem essa experiência dessa devoção aos santos e as graças que são derramadas por sua intercessão. Mas esse é o prêmio, e agora Nosso Senhor fala da outra face da moeda. Porém,
se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, e começar a espancar os criados e as criadas, e a comer e a beber e a embriagar-se, o senhor daquele empregado chegará num dia inesperado e numa hora imprevista. Ele o partirá ao meio e o fará participar do destino dos infiéis. Primeira coisa que Nosso Senhor diz aqui, o pensamento do empregado, que o meu patrão está demorando. Esse é o pensamento, é o engano do demônio. Você ainda tem muitos anos de vida, então aproveita, né? Você não tem problema você ficar longe de Deus um tempo, né? Depois você volta quando estiver velhinho, gagá, né? Não, essa é a tentação. Porém, se aquele empregado pensar: meu patrão está demorando, começar a espancar os criados, a comer e a beber e embriagar-se. Infelizmente vemos isso ipsis literis, né? Literalmente, em alguns casos, mas também pode se espancar pelo mau exemplo, né? E assim o Senhor chegará num dia que ele não espera e o partirá ao meio. Por que esse partir ao meio é uma expressão forte? São Basílio ele explica isso, porque ele diz que nesta vida nós temos dentro de nós, como aquela cebola que tem no mais íntimo de si a possibilidade do broto, né, de brotar, porque tem ali no mais central de si aquela semente de vida. Assim é a alma do ser humano, que tem a capacidade de se unir a Deus pela graça do Espírito Santo, especialmente os batizados. Só que o Espírito Santo não pode ir para o inferno. Então a pessoa que sai desse mundo em pecado mortal e é condenada ao inferno, ela é como que partida ao meio e lhe é retirado o Espírito, não a alma, mas o Espírito, onde está no seu coração o Espírito Santo de Deus. E aqueles que saem desse mundo no estado de graça, pelo contrário, são confirmados em graça, ou seja, aquela graça de Deus nunca os abandona, é o casamento definitivo, as núpcias do Cordeiro. E isso que nós queremos então pedir para nós, que sejamos servos fiéis e prudentes. Fiéis, cuidando da nossa vida espiritual, estamos sempre em estado de graça, se caímos em pecado grave, o mais rápido possível, confissão. Mas já pensou lá quando eu estava no Amazonas, nunca aconteceu, graças a Deus, mas se uma cobra picasse, poderia ficar lá no interior 15 dias, não, tinha que baixar imediatamente para receber o soro antiofídico. Então assim também, quem está em pecado grave, o mais rápido possível, recorrer a este sacramento maravilhoso que Deus nos deu, que é o sacramento da reconciliação. E assim, Nosso Senhor vai poder dizer para nós, e quer dizer, com certeza, especialmente hoje para os nossos pais: servo fiel e prudente, vem entrar na alegria do seu Senhor. Nós sabemos tantas dificuldades nossos pais passam, tantas preocupações, noites mal dormidas, a preocupação com a vida dos filhos, sobre o seu encaminhamento na vida, sobre a sua formação, alimentação, as coisas que precisam providenciar. E assim queremos pedir e rezar por eles, para que eles tenham tempo também para cuidar da sua vida espiritual, sejam servos fiéis e saibam também, na hora certa, corrigir, saibam na hora certa acariciar, incentivar, e assim Nosso Senhor um dia diga aos nossos pais: servo fiel e prudente, vem entrar na alegria do seu Senhor. E a ti, meu irmão, minha irmã, a bênção de Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. E você que é papai, feliz Dia dos Pais.